Olá, todo mundo, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast. Hoje nós temos o diplomata Jonas Marinho. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tranquilo. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Ando muito feliz de participar aqui com vocês. Exato. Então vamos começar. Como você deseja se apresentar? Pronto, meu nome é Jonas Marinho, né? Eu sou diplomata da terceiro secretário, aprovado no concurso de 2018 e eu também sou escritor e agora professor do curso Ubiqui, né? Basicamente, eu acho que são essas. Exato. E por que você entrou no Grupo BIC? Porque o grupo Ubiqui tem uma metodologia que, para mim, faz a diferença na preparação para o CACD, que é justamente essa metodologia de acordo com o princípio da especificidade, que de fato faz uma diferença muito grande você produzir o próprio conteúdo. Isso aí eu aprendi muito na prática, porque foram 4 anos e meio estudando para o concurso e os primeiros anos era muito assim um estudo pouco direcionado e perdido, assim muito só assistindo a aula, muito passivo. Então eu realmente acho que essa abordagem que o Grupo Bico está trazendo para a preparação do CACD é bastante eficaz. E eu noto isso porque as minhas notas subiram assim absurdamente enquanto eu estava na preparação e comecei a aplicar algumas das estratégias que são norteadoras dos cursos do Grupo Bico. Né, o grande interesse deles é passar e de maneira eficaz. Áudio aqui, eu não estou ouvindo mais. Meu Deus. Ah, sim, verdade. No Grupo BIC, eles são muito focados na questão dos estudos eficaz, né, com bastante qualidade no curso. Quais são as suas principais atividades no Grupo BIC? Eu estou participando da mentoria, né? E também agora vou dar um curso junto com o professor Rômulo de História do Brasil e História da Política Externa Brasileira. Esse curso de História do Brasil a gente vai abordar desde o período colonial até o regime militar, né, com personagens e fatos importantes para a prova, um estudo mais direcionado para o que realmente cai, e não para elucubrações acadêmicas, nem nada do tipo. A gente vai realmente direcionar mais o que é mais importante para a prova, tanto de primeira fase como de terceira fase. Isso no curso de História do Brasil e no curso específico que a gente vai dar de História da Política Externa Brasileira, que é um tema que ganha cada vez mais relevância, né, no concurso, e que cai em duas matérias, né? Porque a partir de 1945, os temas cobrados de História da Política Externa também podem ser exigidos na prova de Política Internacional. Então, você acaba se preparando com esse curso de História da Política Externa para duas disciplinas ao mesmo tempo, né? Como Então, funciona em detalhes o desenvolvimento do curso? né, as aulas são uma mistura de conteúdo, né, a parte bem teórica, e aplicação em questões de prova. A gente vai comentar a questão tanto de primeira fase como de terceira fase durante as aulas, né? O Marcílio também deve estar participando uma vez a cada mês, com dicas para você sistematizar todo esse estudo e também colocar ele de forma que você construa sua própria narrativa acerca dos temas que serão dados em aula. Então, basicamente seria isso, e o curso ele é um pouco inovador por causa disso, porque ele, ao juntar dois professores, um com muita experiência em aulas no concurso, que é o Rômulo, e o outro, no meu caso, que foi uma das notas mais altas de História do Brasil no meu concurso, a gente traz essa dobradinha aí de teoria e prática que eu acho que vai beneficiar muito os candidatos. E qual é a meta para os alunos? Os alunos, ao terminarem o curso, devem saber sistematizar um conhecimento para conseguir uma nota bastante positiva, tanto na primeira fase como na terceira fase. Então, a gente quer que os alunos tenham, ao final do curso, um caderno bastante robusto e com textos que eles próprios vão produzir ao longo do curso, que a gente vai estimular isso, que cada pessoa produza a cada aula textos relativos ao conteúdo
Então, no final, a gente quer que você tenha um arcabouço suficiente para que você consiga ir bem nas provas do concurso. Não só na prova de primeira fase, como também na prova de terceira fase. Então, eu acredito que as metas principais para os alunos seriam essas, de produção de conteúdos ao longo do tempo e uma sistematização desse conteúdo também, de modo que quando chegar mais próximo da prova, você tenha tudo aquilo sistematizado e as informações venham mais rapidamente à cabeça na hora de escrever a questão, o que, por experiência prática, ajuda demais. Você tem a sistematização e tem um conteúdo muito fácil de consulta perto da prova, e isso faz uma diferença muito grande. E pode significar aprovação ou não. Agora vamos passar para um artigo que você escreveu para a Etera, Estratégias Eficazes para o Estudo de História do CACD. Dá para você falar um pouquinho sobre o artigo, o que ele contém, por favor? Pronto. No artigo eu falo um pouco sobre a bibliografia, que eu acho que é interessante para os candidatos que estão iniciando a preparação, bibliografia básica. Falo também de quais estratégias seriam interessantes para um estudo específico de história, porque outra coisa que você aprende com o CACD é que as estratégias elas variam um pouco por disciplina. Você não pode ter uma estratégia fixa para estudar economia e a mesma para estudar história. Não é. Não é assim que funciona. Então você tem que ter uma estratégia bem delimitada para cada disciplina. E nesse artigo eu dou algumas dicas sobre o que funciona e o que não funciona. Um dos pontos principais que eu acho é um debate que tem muito nos professores de CACD sobre conteúdo versus forma na terceira fase de história, né? Quando eu era candidato, isso me confundia muito, porque tinha um professor que dizia que não, o conteúdo é fundamental, a forma não interessa nada. Você colocando os pontos lá que estão na grade de correção do professor, você pontua e tá, é por isso mesmo, pronto, tá feliz, tchau. Já outros professores diziam, não, se você tiver a forma estruturada em argumentos, com parágrafos claros, bem delimitados, isso faz mais diferença do que o próprio conteúdo. Às vezes pode não ter nem tanto conteúdo quanto outros candidatos, mas a forma como você coloca isso pode fazer toda a diferença. E assim, no começo eu adotei uma estratégia de privilegiar, sobretudo a forma, não deu certo, porque minhas notas não ficaram legais, né? Tanto no primeiro ano que eu fiz, como no segundo ano. No primeiro ano foi desastrosa a minha nota de história. No segundo ano não foi boa. E assim, aí eu não. Então eu acho que o outro lado do debate deve ter razão. Aí eu estruturei minha resposta assim, mais em relação ao conteúdo, sem me preocupar muito com o que eu estava dizendo em argumento de um parágrafo ou outro, mas tentando colocar o máximo de conteúdo. Minha nota subiu, mas mesmo assim não foi suficiente. Ela subiu, mas ela não subiu muito, não. Então, o que eu notei? Que essas duas estratégias elas não são competitivas, elas não são concorrentes, elas são complementares. Você tem que usar uma forma legal, estruturada, uma questão bem estruturada, com argumentos claros, bem delimitados, mas você tem que colocar o conteúdo que está sendo exigido por aquela questão. Não adianta nada você falar muito de histórico, de um tema, sendo que ele está pedindo a partir de 1945. Aí você volta lá para a colônia. Não tem sentido isso, né? Então, o ideal é o equilíbrio entre o conteúdo e a forma. E isso acho que também vale para a carreira diplomática, porque a gente tem que, nos nossos expedientes, selecionar muito bem o conteúdo que a gente vai colocar no telegrama, por exemplo. E a forma também é fundamental. Então, é o equilíbrio entre o conteúdo e a forma. Não você ficar muito preocupado com a forma a ponto de isso prejudicar o seu conteúdo, mas também não ficar colocando conteúdo e fatos históricos, assim, às vezes até fatos pouco usuais assim numa questão e esquecer do principal, né? Às vezes você coloca uma informação muito básica, mas ela tem que estar ali. Aí você não coloca achando que aquilo já está subentendido e perde ponto. Mesmo tendo colocado informações assim muito raras de achar, que você achou numa fonte, não sei da onde, isso não vai fazer a diferença. Você tem que responder a questão. Isso é que é o principal. Você está pedindo lá item A, item B, responda de acordo com o que ele está pedindo, de forma estruturada. Isso garante uma pontuação muito alta. E Seria isso.
a última pergunta, qual a sua mensagem para os nossos ouvintes? A mensagem para vocês é que não desanimem, que o processo de estudo ele é longo, às vezes dá um desânimo, sim, mas se você souber se programar, fazer uma boa estratégia para cada disciplina, tiver bons cursos também de acompanhamento, isso no final vai fazer a diferença. E não se preocupe, porque uma hora você vai passar. Se você está estudando certo, bem orientado e todo dia, porque às vezes estudar, tem gente que estuda 10 horas no dia, no outro dia não estuda nada. Isso é pior. É melhor você estudar menos por dia, mas estudar todo dia, porque essa constância vai te motivando cada vez mais e você não se cansa tanto, né? Então, eu acho que minha mensagem principal é isso, a persistência. Eu, por 3 anos, fiquei batendo na trave, né? Primeiro ano, uma colocação ruim. Segundo ano, já um pouco melhor. Terceiro ano, melhor ainda. Mas aí, no quarto ano que eu fiz, eu passei em terceiro lugar. Eu nunca me imaginava passando em terceiro lugar no concurso. Então, minha mensagem é essa, que não desistam, sejam resilientes, porque a resiliência garante a aprovação, mais do que qualquer outra coisa. Então tá, muitíssimo obrigada. Obrigado, eu que agradeço, foi ótimo. E pessoal, fiquem ligados aí no grupo BIC, pro curso do professor Jonas e Rômulo, e também no podcast, vai ter muito mais. Tchau, tchau!